Especialistas dizem que nós nunca fomos tão bombardeados com tanta informação como temos sido bombardeados ultimamente. Todos têm acesso a muita informação. Informação pela internet, informação por mídias impressas, o smartphone alcança você onde você estiver. E chega no final do dia, você termina o dia às vezes sem saber muito bem tudo o que você viu, leu, e a capacidade de retenção é pequena. Eu acho que naquilo que diz respeito também à nossa fé, à Bíblia, ao ensino da palavra, a gente está seguindo um caminho meio parecido, né? Porque vários aplicativos de smartphones ou até no teu PC em casa, teu computador, acabam trazendo para você devocionais durante o dia, textos bíblicos, vídeos, músicas, e é uma enxurrada de coisas que a gente recebe. Coisa boa, coisa bonita. Muitas coisas a gente curte e não sei se algumas a gente retém. Assim também é com as parábolas da Bíblia, com o que a Bíblia diz. Muitas vezes a gente passa por algum texto, algum versículo e você diz assim, esse versículo eu já sei. Essa parábola eu já ouvi. Foi esse meu sentimento semana passada, quando a gente participou do especial de inverno, que contou de uma forma criativa a parábola do filho pródigo. E essa semana, conversando num curso que eu participei, conversando com algumas pessoas ali, o pessoal estava dizendo, olha, as parábolas que a gente mais conhece da Bíblia é a parábola do filho pródigo e a do bom samaritano. Qualquer um sabe, não precisa participar de uma igreja para ter ouvido falar disso. Então eu acho que às vezes a gente tem a presunção de saber, e de fato sabe, nós sabemos, conhecemos, mas são verdades que acabam ficando na superficialidade. A gente acaba presumindo que conhece, e às vezes cria uma barreira, não abrimos nosso ouvido, não deixamos Deus falar, e nós vamos hoje de novo não, vamos outra vez, ou de uma forma diferente, dar uma olhada na parábola do filho pródigo, porque eu acho que tem muita coisa ali para a gente meditar, tem muita coisa para a gente refletir, tem muita coisa para a gente aprender. Eu acho que algumas coisas a gente devia levar na semana, pouca coisa, mas uma coisa, um ensino, um princípio, e tentar entender como que esse ensino, como esse princípio, como aquilo que Deus procurou me dizer, como que aquilo se aplica na minha vida, que tipo de implicações tem para o meu dia a dia. Nós conseguíssemos, uma vez por semana, reter um princípio de Deus, subir um degrau na nossa fé cristã, seria maravilhoso. Então quero convidar você a abrir em Lucas 15, a partir do versículo 11, onde Jesus conta a parábola do filho pródigo. Na minha Bíblia e na sua, o título dessa parábola diz, algumas dizem a parábola do filho pródigo, outras dizem a parábola do filho perdido, mas me parece que muitos de nós temos a ideia de que se trata de apenas um filho. É a parábola ou a história que Jesus conta a respeito de um filho que saiu de casa e depois voltou e foi bem recebido por seu pai. E vários têm dito que talvez essa não fosse o melhor título para essa passagem. Talvez devêssemos colocar o título A Parábola dos Dois Filhos, ou talvez devêssemos chamar, como alguns autores têm chamado, a parábola do Deus pródigo, de amor pródigo. O fato é que são dois filhos, e conta a história de dois personagens e como o pai lida com esses dois filhos. O mais novo, Jesus começa essa história de uma forma que surpreende os ouvintes ali. Porque ele começa dizendo que um filho jovem pede a herança do seu pai. O filho vai até a casa do pai e diz, pai, eu quero sair, quero viver minha vida e eu quero a minha parte
para poder tocar. Isso é surpreendente porque não é algo normal, nem nos dias de hoje, acontecer isso. Que dirá naqueles dias? Porque o que o menino pede é uma coisa fora do comum, absurdo. Herança a gente dá quando o pai morre, pelo menos naquele tempo. Hoje existem alguns instrumentos jurídicos, como usufruto e outras coisas que não existiam naquela época. Quando ele diz, me dá a herança, na verdade demonstra que ele está pouco preocupado com o pai, pouco preocupado com o que está acontecendo na casa dele. Alguns acham que o que esse menino queria é que o pai já tivesse morrido para ele poder ter liberdade para tocar a vida dele. Esse guri, jovem, não sei qual é a idade dele, sei que ele é mais novo, ele não se preocupa com o pai. Provérbios 20 e 21, tem um versículo, estava procurando, hoje eu achei, que diz numa tradução mais conservadora, a conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Não era bem visto por ninguém naquela época, e não é hoje ainda, requisitar uma herança. É prova de ganância, é prova de individualismo, é prova de desleixo com a família. Esse mais novo queria a independência, ele queria seguir sua vida, queria uma vida de conforto, queria riqueza, ele queria patrimônio, ele queria prestígio, ele queria tudo que a casa do pai oferecia. Mas ele não queria o pai. Ele queria sair para longe do pai. Qual a reação do pai? Se você fosse um pai, no lugar desse pai, e um dia seu filho chegasse para você e dissesse, pai, eu vou sair de casa. Me dá o que é meu, eu vou seguir meu caminho. Certamente você ficaria surpreendido com essa afirmação, com esse pedido inusitado. Por mais que o relacionamento não fosse bom, ia pegar você meio no contrapé, no mínimo. Talvez a gente chamasse o filho para sentar com a gente, dizer, mas o que está acontecendo, guri? O que houve? Brigou com teu irmão mais velho? Estou exigindo demais, a mesada está curta, vamos trocar o colchão, a internet está muito lenta, né? Vamos trocar o smartphone, tá bom, vou te dar um iPhone então, deixa o Android de lado. Mas não, a Bíblia mostra um silêncio do pai, e a Bíblia diz que o pai fez o quê? Repartiu a herança. Deu para o filho mais novo a parte dele. Era uma coisa inusitada, como eu já falei, porque o pai estava vivo. O pai então divide a propriedade e dá parte para o filho mais novo. A propriedade muito mais do que em nossa época, na cultura deles, na cultura antiga, tinha muito a ver com a segurança da família, com a identidade e o poder do clã. Tinha a ver com a vida deles, com o cotidiano. Da terra sai o alimento, a terra me traz segurança, a terra me traz identidade. Aquele homem é um homem de poder, porque ele tem muitas terras. As pessoas eram identificadas dessa maneira. Então a identidade da família estava ligada com a terra. Não era simplesmente dar um pedaço da terra por guri, ou tirar do banco, baixar da aplicação uma determinada quantidade, mas tinha a ver com rasgar alguma coisa. Tinha a ver com cortar sua identidade. Tinha a ver com como se tivesse dividido o pai no meio. Mas como disse, o pai concedeu o pedido, e isso deixou de certa forma as pessoas ali ao redor surpresas. Como que pode um pai conceder um pedido sem argumentar? O filho mais novo sai de casa, a Bíblia diz que ele gastou tudo, ele foi até o fundo do poço, ou perto do fundo do poço. A parábola diz que ele começou a cuidar de porcos, e o desejo dele era comer vagens de alfarrobeira, que é uma vagem preta, que ela dá numa árvore nativa naquela região, mas ninguém lhe dava nada. Vale lembrar que na cultura judaica o porco é um animal impuro.
E um judeu não deveria ter contato com esse tipo de coisa. Ele chega assim no fundo do poço, esse guri. E aí ele tem um plano. Ele quer voltar para casa. Mas casa não é um lugar que não chove para dentro, que tem um telhado. Casa tem a ver com relacionamento. Casa tem a ver com o lugar de origem dele. Casa tem a ver com a sua família, o lugar onde as pessoas te conhecem, onde você é aceito, onde você pertence. O desejo dele é voltar. Ele percebeu que a direção e a decisão que ele tinha tomado estava vazia, ele quer voltar. E ele faz uma análise rápida da situação dele e diz assim: eu não sou digno, vou fazer um plano. Eu vou sugerir para o meu pai que me aceite como seu empregado. E eu vou então trabalhar. Eu vou mostrar minha dignidade. Eu vou recuperar o meu status. Vou recuperar minha posição. Empregados trabalhavam na propriedade, moravam na vila e recebiam salários. Escravos moravam na propriedade, trabalhavam na propriedade e não recebiam salário. O plano dele é ser um empregado. Chegar, trabalhar durante o dia, depois sair e viver a vida dele. É difícil isso para ele, porque é difícil você voltar e tentar reconstruir aquelas pontes que você queimou. As pessoas sabem as coisas feias que você fez, a maneira que você insultou teu pai, a maneira que você insultou sua mãe, sua família, a comunidade, as pessoas que te amavam. E não é simplesmente pedindo desculpas que tu volta. Tu tem que fazer alguma coisa. Tu precisa restituir. Tu precisa demonstrar uma boa conduta. Tu precisa tentar pagar de volta aquilo que o pai te deu. Se você é pai, de novo, como você reagiria se você visse seu filho voltando? A Bíblia diz que o pai viu o filho de longe chegando. Talvez eu pensasse, deixa o guri chegar bem perto e nós vamos ter uma conversa, só eu e ele. Vou perguntar para ele, o que aconteceu? Esqueceu mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que tu queres que eu te dê? O que tu esqueceu? Faltou gasolina no carro? Voltou o cheque? A Bíblia diz que o pai, quando viu o filho, saiu correndo e abraçou aquele guri. Donos de terra, gente que tem poder, tem propriedade, que tem dinheiro, nem hoje, muito menos na cultura daquela época, saíam correndo. Correr é coisa de guri, correr é coisa de jovem, de adolescente. Um patriarca de família como esse é alguém que recebe as pessoas e as pessoas vêm e pedem licença para falar com ele. Não é alguém que sai correndo. Não é alguém que mostra sua vulnerabilidade ou que quebra o protocolo de certa forma tão facilmente. O pai não se importa com nada do que os outros estão pensando. O pai não se importa com os protocolos. Ele sai correndo, não se importando com os outros e cai no pescoço daquele guri. E beija aquele guri. E se alegra com o filho que está voltando para casa. Chama os empregados, manda colocar roupa nele, o anel e calçados. E o filho deve ter ficado com o coração pulsando e saindo aqui da boca, porque o que aconteceu? É uma reação completamente inesperada. O filho calculou os passos dele. Ele falou, pai, me trata como empregado. Ele planejou em pagar de volta. O pai diz, não, tu é meu filho, vem cá. O pai não deixa o filho fazer aquilo que ele tinha planejado. O pai traz ele para dentro de casa e oferece um banquete para ele e se alegra com o filho. Ele quer pagar. O pai não deixa. Esse pai da parábola representa Deus.
Deus é esse Pai, todo gracioso, que nos recebe cada vez que nós fazemos o movimento de volta para casa. Aliás, esse é um bom título para a parábola também, de volta para casa. Nós somos todos como o filho mais novo. Num momento ou no outro da nossa vida, nós não somos dignos de receber o amor, o respeito do Pai, mas a gente quer merecer, a gente quer se esforçar, a gente quer chegar lá, nós queremos corrigir os erros que nós fizemos errados e o Pai, na verdade, não exige nada da gente. O Pai nos dá todos os direitos como filhos amados através de Jesus Cristo. Simplesmente somos aceitos. Simplesmente somos recebidos. O abraço, o beijo, o anel, a roupa, a sandália, a festa. Meu filho voltou para casa. Está tudo resolvido? A história termina aqui, um fim maravilhoso. A família está reunida, o novilho cevado está sendo servido, tem uma picanha saborosa na mesa, o melhor vinho ali sendo oferecido. Não, mas tem um personagem ainda que não entrou na história. A gente não conhece ainda o personagem que está chegando aqui. O personagem é o filho mais velho. Nada foi dito para ele até essa altura, sobre ele até essa altura da parábola. Ele, na verdade, nem sabe que o irmão mais novo dele voltou. Ele escuta de longe, voltando do trabalho dele no campo, que não era fácil, estava sozinho agora, ele era o único filho que havia ficado. Ele volta e de longe escuta um som de festa. E um dos empregados pergunta: o que é isso? Seu filho, o teu irmão mais novo voltou. O teu irmão mais novo voltou. E a Bíblia diz que ele fica com raiva. A Bíblia diz que ele não fica feliz, ele fica furioso, pensando alguma coisa, esse guri vai pedir para o pai de novo. Que guri sem vergonha. E ele decide não entrar na festa. Ele decide ficar fora da festa. Ele deve ter pensado: eu sou o único herdeiro. Esse aí não faz parte da família mais. E quando ele se dirige ao pai, esse irmão mais velho, ele não fala sobre: o meu irmão voltou. Ô pai, o teu filho voltou para casa. Ele diz assim: esse teu filho está de volta? Ele não reconhece que estão na mesma família, ele não quer entrar na festa. Não fez bem para ele saber que o filho voltou para casa. A festa tinha um novilho cevado, e para quem vem do interior sabe que a ceva é uma prática que se faz preparando o bicho para um momento muito especial. Até hoje se faz isso ainda. Então esse novilho ele estava sendo preparado para um momento muito especial. Era um cardápio do melhor. Era o melhor cardápio da festa. Era um dia muito feliz para o pai. Talvez o dia mais feliz dos últimos anos na história de vida dessa família. Porque o filho pródigo, o filho perdido, havia voltado para casa. Mas o irmão mais velho, ele olha e pergunta: por que o novilho? Por que gastar tanto? Está usando o dinheiro da família sem a minha aprovação? Por que não matou uma cabrinha? Muito mais barato, é mais em conta. O filho mais velho está preocupado em como as coisas do pai estão sendo gastas, preocupado com as coisas do pai, e não está preocupado com o pai. Não percebe o coração alegre do pai. O coração e a alegria do pai não contagia ele, não toca ele, não faz diferença, porque ele está furioso. E o pai diz para ele: filho, tudo que eu tenho é teu. Tu sempre esteve comigo. Filho, vem para a festa. Depois da divisão das terras, as terras eram do filho mais velho. Eram todas dele.
Mas o que ele vê, o filho mais velho, é o patrimônio dele diminuindo, o dinheiro indo embora. Mas o pai, mesmo vendo o filho furioso, convida o filho: entra, vem para o banquete. E o final dessa história, ele é estranho, porque quando a gente pensa que vai ter um final, a gente não sabe o que o filho mais velho fez, né? Ficou esse convite. Sabe que ele reagiu mal, sabe que ele ficou furioso, sabemos que o pai foi até lá fora tentar convencer ele, o pai sai da festa, o pai deixa os convidados, o pai deixa aquela alegria, vai até lá fora porque recebe o recado que o guri está furioso. Um filho, o pródigo, tem a história dele muito bem contada, o filho mais novo. E o filho mais velho não. O filho mais velho termina sem uma conclusão o texto bíblico. Por quê? Porque Jesus mostra que ambos os filhos, o mais velho e o mais novo, viviam alienados do pai. Ambos os filhos queriam as coisas do pai, mas não o pai. Eles queriam a riqueza, queriam o status, mas não queriam o pai. Um faz isso de uma forma horrível, e outro faz isso de uma forma sendo muito, muito bom. Como ele mesmo diz: pai, eu tenho obedecido tudo até aqui. Versículo 29. Nunca desobedeci às tuas ordens. O bom comportamento do filho mais velho deixa ele afastado da festa, deixa ele afastado do amor do pai. A excelência com que aquele irmão mais velho lidava com as coisas do pai, e a retidão com que ele vivia a vida dele, são as coisas que deixam ele afastado do pai. O filho ruim, no início da parábola, ele quer assumir o controle dele, pessoal, partindo de casa. O filho mais velho quer manter o controle, o filho bom manter o controle ficando em casa. O filho ruim, ele quer viver a vida dele e fazer as regras do jeito dele, desobedecer aquilo que o pai estava propondo na casa. O filho bom não, o filho quer obedecer às regras da casa e de fato faz. O filho ruim, ele quer mudar tudo. E o filho mais velho quer seguir as regras. O bom segue e o ruim quer mudar tudo. Jesus mostra que ambos estão perdidos. Ambos estão alienados de Deus. Os dois estão longe do coração de Deus. O mais velho pela moralidade, pela religião. E o mais novo pela imoralidade e pela falta de uma fé ou de uma religião. Muitos cristãos são como o irmão mais velho, obedientes. Oramos, viemos à igreja, jejuamos, oramos, damos nosso dízimo. Eu sirvo a Deus, portanto, quando eu oro, Deus devia responder minhas orações, não é verdade? Eu tenho feito a minha parte. Deus devia me dar uma vida relativamente boa. Deus devia me levar para o céu quando eu morrer. Se nós pensamos assim, Jesus pode ser o nosso modelo, Jesus pode ser o nosso guia, pode ser o nosso chefe, mas Jesus não é o teu Salvador. Porque você está tentando salvar a si mesmo pelas boas coisas que você tem feito. Você está tentando ser o seu próprio Salvador. Você está tentando reunir um conjunto de boas obras na sua vida, de boas ações, de boas atitudes, para que quando você se achegue a Deus e peça alguma coisa, Deus dê o seu favor a você. Toda moralidade e toda religião é apenas uma forma de conseguir que Deus nos dê as coisas que nós realmente
desejamos. E essas coisas que nós desejamos, que podem ser legítimas, não são o Pai, não são Deus, são as bênçãos. Queremos as bênçãos e poucas vezes queremos o Pai. Queremos que Ele ouça nossas petições, mas não queremos Ele. Queremos só o resultado daquilo que Ele pode dar. Irmão mais velhos fogem habitualmente da festa. Discípulos, eles obedecem apenas para conseguir conviver com o Pai, para estar perto do Pai, para sentir o amor do Pai, para permanecer com o Pai, para desfrutar da presença do Pai. O mais novo se arrepende. Ele volta e é salvo. O mais velho, o bom homem, aquele que obedeceu todas as regras e cumpriu, ele está perdido. Ele não foi salvo. As pessoas que ouvem ali naquele contexto ficam surpresas com esse tipo de reação, com esse tipo de reação do Pai, com esse tipo de história que Jesus está contando, mas como assim? O mal volta e o bom fica sem terminar a história? Como é que é isso? Nós que somos pessoas boas, que somos pessoas íntegras, que somos pessoas honestas, nós também precisamos nos arrepender das boas coisas que nós fizemos, pelas quais nós achamos que Deus precisa derramar o seu favor por nós. Não é tão incomum. Vou repetir, nós que somos cristãos, que agimos como o filho mais velho, nós também precisamos nos arrepender das boas coisas que nós fizemos. Porque muitas vezes fizemos boas coisas para alcançar o favor de Deus, naquilo que nós pedimos. Cristãos, todos nós, somos como o filho mais novo, rebelde, ruim. Voltamos para casa, pedir perdão por pecados escrachados, por rebeldia, isso aí, se você não fez, você não é cristão. Agora, perceber esse movimento do nosso coração, de tentar conquistar o favor de Deus através da maneira como eu ajo, está errado. Você for olhar no início do capítulo 15, você vai perceber que Jesus estava com os publicanos e pecadores, conversando com eles. E quem aparece ali para conversar com Jesus também são os fariseus, os mestres da lei. Os coletores de impostos e os pecadores, na parábola, são o irmão mais novo, o ruim. E os fariseus e mestres da lei, aqui na parábola, correspondem ao irmão mais velho. Os dois são dois homens diferentes, dois públicos diferentes, duas histórias de tentar estabelecer o controle e corrigir as coisas ao nosso redor do nosso jeito. São dois homens que tentam governar a sua própria vida e não estão interessados no Pai. O mais novo, ele tenta sair, tenta descobrir aquilo que ele ainda não descobriu. Ele tenta buscar o novo, diferente, porque ele quer romper com aquele modelo. O mais velho, ele mantém uma moralidade dentro daquilo que a família, aquilo que a religião pressupõe. O filho mais novo quer viver de qualquer forma, vai procurar uma forma nova de agir. O filho mais velho, ele busca seguir as regras. O mais novo, ele sai porque ele vai tentar determinar agora o que é certo e o que é errado. Novo jeito de viver. O mais velho, ele fica em casa e quer cumprir aquilo que ele sempre viveu. Ambos estão dizendo que essa é a maneira correta de viver. Isso vai me trazer felicidade, isso vai me trazer propósito. Jesus diz, os dois estão errados, os dois estão perdidos, os dois estão longe de casa. O Evangelho de Jesus não é moralidade nem imoralidade, o Evangelho de Jesus não é religião, não é não religião. O Evangelho de Jesus é algo diferente, não é nem um meio termo, não há um caminho no meio. O Evangelho que Jesus propõe para nós é diferente.
Seja você o irmão mais velho, o irmão mais novo, o convite de Jesus é que nós voltemos para casa. Nós voltemos ao convívio do Pai. Por que a história não tem um fim? Porque Jesus quer que nós olhemos a nossa vida a partir desses dois personagens, dessa história. E eu te pergunto, você está mais identificado com o irmão mais novo ou mais identificado com o irmão mais velho? Jesus quer mostrar que falta algo na nossa vida, por melhor que a nossa vida possa ser. Ele quer que a gente volte para casa. Ele quer que a gente viva com o Pai. Como eu disse no início do capítulo 15, Jesus está conversando com a escória. O que os judeus detestavam são publicanos e pecadores. Eles estavam fazendo um bolinho ao redor de Jesus para ouvi-lo. E nisso os fariseus e os mestres da lei, aqueles que eram religiosos da época, chegam para lá e criticam Jesus por conversar com aquele tipo de pessoa. Mas se você observar o capítulo 15, você vai ver 3 parábolas. Jesus conta 3 parábolas de uma vez só. Ele conta a parábola da ovelha perdida, ele conta a parábola da moeda perdida e ele conta a parábola dos 2 filhos. A ovelha perdida, ela é buscada. Alguém vai em direção à ovelha e resgata a ovelha. A moeda perdida é achada. A casa é revirada até achar aquela moeda, que era uma moeda importante. O filho perdido sai de casa e ninguém vai atrás dele. Vários comentaristas e vários teólogos dão uma sugestão de como encaixar essas 3 parábolas. Eu quero usar a ideia do Timothy Keller, que ele diz assim: o texto do filho pródigo não traz uma resposta, não resolve o problema do filho pródigo, porque a pergunta que fica no ar é quem deveria ter ido atrás do filho pródigo? Quem deveria ter ido atrás daquele menino que se perdeu? Para nós talvez seja difícil entender, mas para as pessoas que naquela época estavam ouvindo, sabiam que se a herança foi dividida, o filho mais velho na cultura judaica ficava com 2/3 da herança. A maior parte da herança era dada para o filho mais velho, para o primogênito. Porque era responsabilidade do primogênito a manutenção da família. Era responsabilidade do primogênito cuidar das propriedades, cuidar da propriedade, cuidar do clã, manter a família unida. Para aqueles que ouviam ali, era claro que quem devia ter ido atrás do filho perdido era o filho mais velho. Ir atrás do irmão perdido ia tomar dele tempo, ia tomar dele energia, ele deveria parar de trabalhar, teria que ter um empenho pessoal para encontrar o irmão mais novo e tentar resgatar ele, e conversar e bater um papo com ele. Ele ia gastar dinheiro nisso. Muito dinheiro. Depois da divisão, ele ficou com tudo. Tudo ficou para o irmão mais velho. E para o mais novo, foi de graça ele voltar. Mas para o mais velho, ia custar muito para que o irmão mais novo voltasse. Porque o dinheiro agora não era do pai, era dele. Tudo que ele tinha, o pai já havia dado a ele. O pai diz isso na parábola. A responsabilidade, então, era do filho mais velho. A expectativa dos ouvintes daquela época era de que o mais velho agisse buscando o mais novo. Mas ia custar muito caro. Ia custar muito caro. Todos nós precisamos de um irmão mais velho para nos trazer de volta para casa. Deus não pode simplesmente nos trazer de volta e nos vestir, nos adotar, nos dar um lar, não
sem estar isso às custas do irmão mais velho. Quem precisa pagar o preço para o filho pródigo voltar para casa é o irmão mais velho. É uma pena que nessa parábola o irmão mais velho do filho rebelde é um fariseu. Ele é alguém que vive algo ou diz algo e não pratica. Ele é um legalista, um religioso. Mas nós, a raça humana, temos um irmão mais velho. O irmão mais velho que abriu mão de tudo que ele tinha para vir atrás da gente. Abriu mão do seu poder, abriu mão da riqueza, da glória, abriu mão do céu e ele veio e pagou todo o preço que precisaria ser pago para o teu resgate e para o meu resgate. Nós temos um verdadeiro irmão mais velho. Ele obedeceu completamente, não houve nada que Jesus tivesse feito que desonrou o Pai. Ele amou o Pai de todo o coração, completamente. Ele abriu mão de tudo o que ele tinha para te buscar e para me buscar. E ao final da jornada dele, Jesus foi rejeitado, Jesus foi desprezado, foi traído, foi cuspido e morreu como um indigente numa cruz. Em vez de roupa de rei, ele foi despido. Em vez de um novilho cevado, deram vinagre para ele. Em vez de um anel de honra, como o filho pródigo ganhou, ele recebeu uma coroa de espinhos. Esse é o nosso bendito irmão mais velho. É aquele que veio e nos amou. Independente do que você tenha feito ou não tenha feito. A história do irmão mais novo é clara. A história do irmão mais velho, o bom, ela precisa ser terminada por cada um de nós. É a história da nossa vida. Jesus veio e Ele quer te conceder a vida eterna, a vida abundante, a vida junto ao Pai. Mas você precisa amar Jesus. Você não vai ter acesso ao Pai se não for por Jesus. Porque tudo que o Pai tinha, o Pai entregou a Ele. É dele. Um dia Ele vai voltar e vai fazer um novo céu, uma nova terra aqui, porque é tudo dele. Nós precisamos refletir à luz dessa parábola e reagir. Se nós temos realmente amado o Pai ou se nós temos amado mais as coisas que o Pai tem. Espero que você tenha sido tocado por essa parábola. Essa parábola está em Lucas 15, todo o capítulo. Minha sugestão, você amanhã, junto com o chimarrão da manhã, ou talvez com o chimarrão da tarde, ou talvez no café, em algum momento, você pare e leia. Medite essa semana nessa parábola dos dois filhos. E tenta olhar, Senhor, eu pareço o mais novo, ou eu pareço o mais velho. Quanta gente que faz as coisas corretas, tem uma conduta legal, mas não estão amando o Pai. Será que isso encaixa conosco? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse amor que precisamos meditar e entender, porque é tão difícil de entender qual a razão do Teu amor por nós, visto que nós
Quando somos rebeldes, somos recebidos de volta para casa de graça. E mesmo quando tentamos ser bons e íntegros, nós acabamos demonstrando nosso egoísmo e a nossa preocupação mais conosco mesmo do que contigo, Pai. Ensina-nos a amar Jesus. Ensina-nos a seguir a fé por causa de Jesus. Ensina-nos a ter uma vida completamente dedicada a Jesus. Independente do que Jesus poderia nos dar e pode nos dar, independente daquilo que nós esperamos dele, independente daquilo que da nossa expectativa em relação a que ele nos dê, mas que nós amemos Jesus de todo o coração. Pai, se nessa noite, aqui entre nós, há pessoas que têm vivido como irmão mais velho, que Teu Espírito Santo possa tocar o nosso coração e possa nos confrontar com essa negociata que nós temos feito com o Pai, buscando as coisas do Pai, as bênçãos do Pai, mas não estamos importando com o Pai. Senhor, que possamos nos arrepender disso, Pai, e possamos voltar para casa, entrar para a festa, sabendo de que Tu, Jesus, vais nos vestir, vai nos dar anel de honra, vai nos pôr sandálias, de graça, sem nenhum custo, Pai. Nos ajuda a entender esse amor. Nos ajuda a nos rendermos a este amor. Nos ajuda a desconstruir esses conceitos religiosos que vêm tomando conta da nossa mente há tantos anos, dizendo que nós precisamos ser bons para que o Pai nos aceite. Nós precisamos aceitar o Pai através de Jesus e então sermos bons, porque Ele nos amou primeiro. A nossa reação, nossas obras, ou no que nós fazemos de bom, é fruto de um reconhecido amor que nos alcançou primeiro. Livra-nos de hipocrisia, livra-nos de uma forma externa, cuja essência é inexistente, Pai. Livra-nos da religião e conecta-nos ao Deus vivo, todo-poderoso, por meio de Jesus Cristo, o Filho mais velho, que pagou todo o preço e se entregou por cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Pedimos vitória para a nossa semana e dizemos amém.